Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua voz e também para ter um coração obediente ao Teu falar. Não queremos apenas Te ouvir, mas nós queremos ouvir e obedecer. A Tua voz vivifica os mortos, Senhor. Mas é por meio de um coração obediente que nós podemos avançar na nossa vida espiritual. Por isso nos dê um coração que é uma boa terra, Senhor, para que a semente da palavra, ela possa produzir fruto em nós. Nessa manhã nós Te pedimos, reaviva-nos, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva-nos todos nós que estamos aqui, para que possamos ter um testemunho, Senhor, que glorifique o Teu nome, para que possamos como igreja também avançar, Senhor, essas fileiras da batalha espiritual, nos posicionando a favor do Senhor e do Seu reino. Queremos ser um povo que apressa a Tua vinda, Senhor, que não vive despreocupadamente, mas um povo movido pelo poder do Espírito Santo. Por isso derrama o Teu Espírito sobre nós. É o que Te pedimos nessa manhã, Senhor. Atos 1, versículo 3. Nós vamos ler o versículo 3 e 8 no início, e depois nós vamos ler mais versículos bíblicos. Vou começar lendo o versículo 3, diz assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 3 diz: Depois de ter padecido, o Senhor Jesus, Ele se apresentou vivo. Nós não servimos a um Deus que é uma teoria, que é uma filosofia, nós servimos a um Deus que é vivo. Irmãos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não tem um cântico que nós cantamos assim? Nosso Deus é um Deus vivo. Isso quer dizer que o nosso relacionamento com esse Deus não pode estar baseado em práticas e costumes, em liturgias mortas, mas num relacionamento vivo. O que nós precisamos para ter um relacionamento vivo com esse Deus? Do Espírito. Quem aqui recebeu o Espírito Santo? Amém. Meus irmãos, nós somos habitados pela presença do Espírito Santo. Todos aqueles que nasceram de novo contêm a presença gloriosa do Espírito. Mas sabe, irmãos, nós vamos ver ao longo dessa mensagem e ao longo do livro de Atos, que muitos cristãos, e nós podemos estar incluídos, ainda não experimentamos a plenitude do Espírito Santo. Lá em Efésios, inclusive, diz: mas enchei-vos do Espírito. O nosso espírito humano, onde o Espírito Santo habita, ele está contido com o Espírito Santo, lá no nosso espírito humano. Mas e a nossa alma? É necessário que esse Espírito, ele transborde do espírito humano para encher a nossa alma. E assim habite Cristo no nosso coração. Nós precisamos experimentar a presença do Espírito não só lá no recôndito do nosso ser, mas uma presença que é manifesta até mesmo nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, ou seja, o meu querer se torna o querer de Deus. Ao contrário, né? O querer de Deus se torna o meu querer. A mente de Deus se torna a minha mente. O mover de Deus se torna o meu mover. Totalmente tomados pelo Espírito Santo. E aqui fala que esse Deus vivo, Ele se apresentou com muitas provas incontestáveis. Na sua vida, na sua experiência, você tem provas incontestáveis de que Deus é vivo? Se alguém falar assim, eu acho que não, eu tenho uma prova que é incontestável. Essa marca que foi colocada na minha vida, ninguém tira. Deus é vivo na minha experiência. Depois diz, das provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. O Senhor já apareceu para você? Acho que não, hein? Sim ou não? Amém. Amém. E quer aparecer mais, certo? Quando ele apareceu para Paulo, ele fala assim, que Paulo ele seria testemunha das coisas que ele viu o Senhor
e pelas quais ele ainda veria o Senhor. Ele ia testemunhar a respeito disso. E depois fala, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que quer dizer? Deus é um Deus vivo, Ele é um Deus que é tão real para nós, que tem provas incontestáveis. Ele aparece para nós, irmãos. Ele é tão vivo que os nossos olhos espirituais, quando são iluminados, nós temos uma declaração: eu vi o Senhor. Assim como Paulo, uma grande luz brilhou sobre ele e ele caiu por terra, viu o Senhor. Nessa manhã o Senhor quer aparecer mais uma vez para mim e para você. E aqui depois fala, depois de aparecendo-lhes durante 40 dias, falando. Nosso Deus é um Deus que aparece, que brilha a luz gloriosa sobre nós, e Ele é um Deus que fala conosco. Tudo isso estão falando de sentidos espirituais. Sem o Espírito Santo, isso pode ser até um devaneio, mas porque o Espírito habita em nós, isso é real. Tem um hino que a gente canta também que fala assim, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas Ele é real. Nós temos um Deus que é real, pode ser tocado, pode ser visto, pode ser ouvido. Glória a Deus. O versículo 8 também diz assim, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos, para contatar a esse Deus que é vivo, nós precisamos do Espírito. E esse Espírito precisa ser fortalecido com poder. Muitas vezes parece que o nosso Espírito está tão fraquinho, parece que você não consegue nem discernir. Tem algo no meu interior, mas onde está Deus? Por isso, nós precisamos ter o nosso homem interior fortalecido com poder. Aqui diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que vai acontecer? Quando o nosso espírito humano, ele é fortalecido, ele é empoderado pela presença do Espírito Santo, isso gera um testemunho. Irmãos, o testemunho não é fruto da minha boa índole, porque ninguém aqui, eu não sei se você sabe, mas nenhum de nós tem uma boa índole. A nossa índole, ela é manchada pela natureza pecaminosa. Ainda que existam alguns que tiveram uma educação muito boa, bons costumes, isso não é ruim não, é bom, mas não é suficiente. O testemunho, Glauco, é gerado pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós precisamos clamar, eu preciso do Espírito Santo. Irmãos, a vida cristã é impossível ser vivida sem o Espírito Santo. Toda a nossa fraqueza, fragilidade, derrota é falta do Espírito Santo. Mas, aleluia, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Bendito seja tu, Senhor, que nos derramou o Espírito Santo. Derrama mais uma vez sobre nós o teu Espírito, para que sejamos testemunhas, para que sejamos uma igreja que manifesta o poder de Deus. Por que o Espírito Santo nos levou a entrar em 1 e 2 Coríntios, antes de nós vermos o livro de Atos? É significativo isso, irmãos. 1 e 2 Coríntios tratou e trata com a nossa carne, é ou não é? Fala sobre pecado, fala sobre litígio, fala sobre facções, imoralidade, fala sobre problemas na ceia do Senhor, problemas na igreja. 1 e 2 Coríntios é uma igreja que mostra todos os problemas que estão no velho homem, em mim e em você. E aí em Êxodo 30, versículo 31 e 32, se puder colocar na Almeida Revista e Corrigida, que vai ficar melhor essa tradução. Revista e Corrigida, Êxodo 30, 31 e 32. Então vamos lá. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. 32. Não se ungirá com ele a...
Irmãos, o Espírito Santo não pode descer sobre aqueles que vivem de maneira carnal. Não se ungirá com ele a carne do homem. Guardem isso, por quê? Ao estudarmos o livro de 1º e 2º Coríntios, o que fica nítido para nós? Paulo ele fala, eu não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Mas, irmãos, aleluia, porque quando a palavra vem, ela nos expõe e nos transforma. Eu creio verdadeiramente que, tanto a mim quanto vocês, cada um de nós fomos ou não fomos transformados ao vermos 1º e 2º Coríntios? O Espírito Santo tratou ou não tratou com muitos aspectos da nossa carne? Eu vou falar por mim, comigo tratou muito, irmãos. Que a palavra, ela não é só para ficar aqui, né? Essa palavra, ela gera transformação. Se nós permitirmos que a palavra ela nos confronte, então nós iremos aos pés do Senhor, iremos nos arrepender, iremos confessar as nossas fraquezas, iremos pedir ao Senhor, Senhor, me esvazia dessa natureza. Eu achava que eu era muito bom, muito adequado. E aí o Espírito começa a o quê? Trabalhar em nós. Ele começa a preparar um lugar. Irmãos, eu creio que há um lugar preparado para que o Espírito nos empodere. Você crê nisso? Eu creio verdadeiramente nisso, irmãos. Se você olhar e falar assim, mas eu ainda tenho muitos defeitos, eu também. Mas algo do Senhor já foi trabalhado em nós. Então, a gente vê na Bíblia, a cruz, ela vem antes do Pentecostes, certo? Primeiro cruz, depois poder do Espírito Santo para testemunhar. Veja os discípulos quando andavam com o Senhor Jesus, 3 anos e meio. Quem é o maior entre nós? Vamos fazer descer fogo do céu para consumir esse povo. Não parece conosco, irmãos, com a nossa natureza humana? Totalmente medrosos diante da situação. Eu não estou falando deles não, porque nós seríamos assim também, irmãos. Estou falando deles, mas é para ilustrar a nossa natureza. Então, 3 anos e meio, lições de cruz. Pedro, inclusive, foi tão envergonhado, negou o Senhor 3 vezes. Muitas vezes nós também somos envergonhados, porque a gente vai caminhando achando que está bem, aí de repente o Senhor te dá uma experiência. Poxa vida, eu achei que eu amava muito meu Senhor, estava num caminho adequado. Mas por que o Senhor faz isso, irmãos? Porque Ele quer derramar o Espírito dEle sobre mim e sobre você. E é necessário que seja preparado um ambiente no nosso coração, para que seja derramado o óleo sagrado da unção. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler vários versículos com os irmãos que falam sobre a questão do poder do Espírito Santo. Por quê? Nessa semana, em comunhão com o Senhor, Ele me levou a lembrar de vários versículos que tratam desse assunto, porque é a nossa necessidade. Por um lado, Deus quer nos transformar e mudar o nosso interior. Por outro lado, o Espírito Santo quer nos empoderar para testemunho, para que nós tenhamos a plenitude do Espírito Santo. Sem o Espírito, irmãos, nós não cumpriremos a comissão que o Senhor nos deu. Os discípulos cumpririam a comissão de ser testemunhas em Jerusalém, Judeia e toda Samaria sem a descida do Espírito Santo? Não. O próprio Senhor Jesus falou, espere até que seja derramado sobre vós. Então nós precisamos disso. Não é uma questão de querer ou não querer. Você se importa com a vontade de Deus? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Então você precisa desse Espírito. E eu também. Efésios 1, versículo 18, Paulo ele fala assim, isso é a oração de Paulo. Inclusive o subtítulo está assim, Paulo ora pelos crentes. Versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse é um ponto. Que mais que os olhos do nosso coração também têm que ser iluminados? E qual a suprema, olha as palavras usadas, suprema grandeza do seu poder. Irmãos, a vida espiritual sem poder não existe. Nós podemos saber a Bíblia de cabo a rabo, mas o reino de Deus não consiste em palavras, irmãos.
consiste em poder. A nossa vida cristã precisa desse poder. Por isso Paulo ele ora, olha, sejam iluminados os olhos do nosso coração, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Esse poder, ele está com acesso livre para quem, Vitor? Para quem crê. Você crê? Amém. Sim ou não? Amém. Eu creio, irmãos. Se nós cremos, nós experimentaremos esse fato. Na sua vida, pensa bem, eu vou falar pela minha. Há ou não há carência de poder espiritual? Você não se depara com situações, às vezes você fala assim, poxa vida, eu fui derrotado. Pelo mundo, pelo poder do pecado, pelo poder da carne, pelo poder de Satanás. Eu preciso desse poder. E Paulo está falando, está disponível para mim e para você, se crermos, qual a suprema grandeza do seu poder. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo está dizendo, a minha oração é que os nossos olhos do coração sejam iluminados para a gente perceber que há um supremo poder, o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse poder, ele também quer operar em mim e em você, para que sejamos testemunhas. Efésios 3, Paulo também faz outra oração no capítulo 14, no versículo 14, Efésios 3, 14. Olha só como que começa. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior. Olha, então Paulo, a primeira oração é, Senhor, revela-nos que há um poder grandioso para nós. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Isso é sério que eu estou dizendo. Eu e você estamos numa batalha espiritual, ainda que você ignore isso. Sem poder espiritual, irmãos, nós vamos falhar 100% das vezes. Porque na força do braço, ninguém consegue. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. O que nos fortalece e nos dá esse poder? O Espírito Santo. Por isso Paulo ele ora, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Vou explicar esse versículo. O homem interior é o nosso espírito humano. A glória de Deus, ela nos transmite força e poder. Quando o nosso espírito humano é fortalecido, nós podemos viver e andar no Espírito. Qual é a nossa dificuldade de viver e andar no Espírito? É que o nosso espírito humano ele fica fraquinho. E aí a gente perde a consciência de Deus no nosso viver diário. Você já experimentou isso? Se você ficar uma semana inteira sem orar e ler a Bíblia, não precisa nem ser uma semana, um dia, fica um dia inteiro sem tocar nas coisas espirituais. Parece que Deus sumiu. Quem já experimentou isso? Todos nós, né? Por isso nós precisamos ser fortalecidos com poder. Aonde? Na alma. No homem interior. No espírito humano. Olha o que acontece. Se nós somos fortalecidos com esse poder, assim habite Cristo no vosso coração. O que é o coração, irmãos? É a alma, mais uma parte do espírito humano, que é a consciência. Está vendo? O homem interior, o espírito humano foi fortalecido, a vida do espírito jorrou do espírito humano para a alma. Agora, os pensamentos de Deus estão nos meus pensamentos. Agora, as emoções divinas penetraram as minhas emoções. Agora, a vontade de Deus se torna a minha vontade. Para isso, nós precisamos ser fortalecidos com poder no homem interior. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, irmãos, Paulo ele ora para que nós creiamos no poder de Deus
e para que nós sejamos fortalecidos com esse poder. Sem isso, nós não conseguiremos testemunhar. Eu creio que nós estamos num momento em que o Espírito Santo ele quer ser derramado para mim e para você. Você e eu precisamos crer nisso, irmãos. Aqueles discípulos, eles creram na palavra de Deus e ficaram unânimes, perseverando em oração. Não vem assim, repentinamente. Crer denota atitude. Muita gente acha que crer é acreditar. Tem um exemplo, né? Aquele homem que estava atravessando as cataratas de um ponto para o outro, e tinha um abismo. Aí ele estava atravessando numa corda bamba. Aí todo mundo bateu palma, né? Aí ele falou assim, agora eu vou voltar. Você crê que eu consigo voltar, Levi? Com um carrinho de mão? Crê? Aí a pessoa falou assim, eu creio. Ele falou, então entra dentro. Isso é crer. Acreditar, todo mundo acreditava, vai, muito bom, pode voltar. Crer, entra no carrinho. Vamos abrir em Romanos 1:16. A vida cristã, meus irmãos, é vivida no poder de Deus. Eu estou lendo esses versículos para refrescar a nossa memória em relação a esse assunto que nós precisamos viver uma vida cheia do poder de Deus. Romanos 1:16 diz assim, pois não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder. Essa palavra poder no grego é dínamo, é a mesma palavra que tem a raiz de dinamite. Vocês já devem ter visto uma dinamite quando explode, né? Veja, irmãos, nós estamos travando uma batalha contra o império das trevas. Se nós chegarmos assim, com essa carne humana aqui, o que você acha que vai acontecer comigo e com você? Nós seremos massacrados. Essa carne aqui é pó, não aguenta nem um vírusinho, nem um mosquitinho. Mas o Espírito Santo, Lúcia, quando ele vem, ele nos empodera. A gente vai ver ao longo do livro de Atos quantos e quantos momentos em que aqueles discípulos testemunharam. Deus não é um conjunto de ideias. Deus não é uma filosofia, nem algo para eu sentir um quentinho no coração. Não. Deus é real e Ele é poderoso. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. 1 Coríntios 4:20 também diz, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Por que Paulo falou isso aqui para os coríntios? Porque tinha muita palavra, tinha muito conhecimento, muita sabedoria humana naquela igreja. E o poder de Deus? Irmãos, não é que o conhecimento seja inútil, nós precisamos da palavra de Deus, inclusive é pela palavra que nós somos fortalecidos, mas não é para ficar discutindo, debatendo, porque o reino de Deus, ele consiste no poder espiritual. Atos 4:33 diz assim, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Olha o que diz, com grande poder. Eles davam testemunho da... Como se dá o testemunho da ressurreição? Com grande poder. 2 Timóteo 1:6 e 7. Paulo falando com Timóteo. Versículo 6 ele diz assim, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Por quê? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos do espírito de amor para viver a vida cristã, vivermos na igreja e especialmente termos uma vida em devoção ao Senhor. Mas a vida cristã não é só o espírito de amor, não. Nós precisamos de um espírito de poder. Por quê, meus irmãos? Satanás, ele vai tentar todos os dias
fazer eu e você pararmos. Não ignore isso. Se nós não buscarmos ser fortalecidos pelo Espírito, é certo que Satanás ele nos pegará em algum momento. É certo, porque ele está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso a Bíblia fala, vigia. Mas sabe o que eu tenho para dizer? Não é para eu e você ficar com medo. É para Satanás ter medo da igreja, porque as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. E, irmãos, essa batalha ela é travada como igreja. Ainda que eu ou que você seja fortalecido no Espírito, nós precisamos orar para o irmão que está do nosso lado também ser fortalecido, porque nós não conseguiremos travar essa batalha sozinhos. Tem um hino que fala, né? Sozinhos não há como triunfar. Não há. Nós temos um capitão que está à nossa frente, mas esse capitão é o cabeça e tem um corpo, né? E esse Espírito foi derramado para o seu corpo. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles estavam reunidos e perseveravam unânimes em oração. Não era algo individual ou isolado, até que o Espírito desceu. E aí depois começa um testemunho da igreja. Não é o testemunho de Pedro, nem o testemunho de João, mas é o testemunho do Espírito Santo na igreja. 2 Timóteo 3,5 também fala algo, queria ler com os irmãos? Vou ler o 6 também, deixa eu abrir aqui. 2 Timóteo 3, versículo 5 fala assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões. Olha o versículo 7. Eu queria dar ênfase nele também. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade, ela carrega uma realidade espiritual e que nos empodera. Ela não é um conjunto de ideias, nem um conjunto de emoções, nem um conjunto de belos pensamentos sublimes. Isso não é a verdade. A verdade é a realidade. É aquilo que o Espírito Santo nos dá como realidade. Por isso, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Que não sejamos assim, meus irmãos. Eu queria ainda falar com cada um aqui a relação entre poder e fraqueza. Você fala assim, mas a gente está falando sobre poder, agora vai falar sobre fraqueza? Mas é porque essas coisas na Bíblia andam juntas. Isso. Elas andam juntas. Quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes. Agora nós vamos ler então 1 Coríntios. Na verdade, primeiro vamos ler 2 Coríntios 13, 4. Aqui está falando da experiência do Senhor Jesus. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Então veja, irmãos, Deus quer te enfraquecer. Ué, você acabou de falar que Deus quer me fortalecer. Como funciona isso? Deus quer enfraquecer o homem exterior. Nós não falamos que o homem interior tem que ser fortalecido? Mas o homem exterior, se ele for forte, irmãos, ele sempre vai ser um estorvo na obra de Deus. Então Deus quer quebrar esse homem exterior. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Aí aqui, nós temos dois extremos na vida cristã que nós podemos seguir por um caminho que não é bom. O primeiro, Deus quer me enfraquecer, aí eu me torno fraco. Deus quer me dar poder, aí eu acho que esse poder é para o meu velho homem. Aí eu saio pisando em todo mundo, agora eu sou poderoso. Não, não é isso. Deus quer nos enfraquecer. Sim, o velho homem. Contudo, vive pelo poder de Deus. Olha o que diz o versículo. Porque nós também somos fracos nele. Por quê?
O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Glória a Deus por isso. Esse velho homem não tem que ter poder nenhum mesmo, não. Ele tem que ser fraco. E o Senhor prepara para mim e para você muitas situações para enfraquecer o nosso velho homem. É ou não é? Contudo, vive pelo poder de Deus. E aqui diz, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então, a vida cristã, ela é vivida pelo poder de Deus. Todos nós vivemos por algum poder. Se nós não estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, só nos resta o poder da nossa alma, porque nós precisamos de algum apoio e algum fortalecimento para exercer nossas atividades diárias. Ao que nós recorremos? Por isso, irmãos, que nós gostamos de entretenimento, para alimentar a nossa mente, as nossas emoções, nós gostamos de ler e conhecer coisas, porque tudo isso alimenta a nossa alma e nos dá poder. Agora, irmãos, Deus quer enfraquecer essa parte nossa e fortalecer o nosso espírito. Olha o que nós precisamos todos os dias, muita palavra de Deus, oração, joelho no chão. Mais as circunstâncias que Deus prepara, que são várias, eu creio que todos nós temos participado delas. A gente só não pode ficar prostrado nessas circunstâncias. A gente precisa falar, Senhor, eu me rendo a Ti. Agora encha-me do poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, de 1 a 5, olha a experiência de Paulo, ele fala assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Primeira pergunta, como que você anuncia o testemunho de Deus? Às vezes a gente lê alguns versículos, né? Vou anunciar Deus. Vou anunciar o testemunho de Deus. Como que faz isso? É com um curso de teologia? Não que seja errado conhecer a Bíblia, quero reforçar isso, mas não é suficiente. Paulo sabia as Escrituras melhor do que cada um de nós que estamos aqui. Mas olha o que ele diz. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Olha o 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha que contraste, fraqueza, temor e grande tremor. Mas Espírito e poder. Eu preciso disso, irmãos. Nós precisamos disso. O versículo 5 ele fala por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder. Onde está apoiada a sua fé? Irmãos, a nossa mente, ela ama curiosidades. Eu não sei você, eu amo curiosidades. Então, às vezes, você senta assim e ouve, puxa, que legal, faz sentido, que coisa bacana. Na hora que a prova vem, aí a gente percebe. Aquilo ali era só sabedoria humana. Eu preciso do poder de Deus. 2 Coríntios 12, 9 e 10, nós também lemos, nas últimas semanas, fala assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre nós, como igreja, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queria fazer um parêntese para falar de uma experiência pessoal. Recentemente, eu e a Michelle passamos por algumas situações e a gente se sentiu bem enfraquecido, não espiritualmente, mas Deus ele trata com cada um de nós. Eu creio que todos nós passamos pelas provas e pelas disciplinas de Deus. Paulo está contando a experiência dele. Só que, irmãos, é muito sutil nós passarmos por essas provas e falar, então agora o negócio é ser fraco, Satanás, ele quer ouvir isso. A igreja não vai ser parada. Nós não vamos parar. Nós vamos avançar. O poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza.
Deus prepara essas situações, Ele permite que Satanás toque em Jó. Ele permite que o inimigo muitas vezes toque em mim e em você, porque ele quer enfraquecer a nossa alma. Ele quer enfraquecer o nosso velho homem, o nosso ego. Mas Ele quer fortalecer o homem interior. Ele quer nos dar poder no Espírito para testemunharmos: Deus está de fato no meio de nós. Para que é esse poder então? Para testemunhar, irmãos. E recebereis poder ao descer sobre vós. Agora olha que interessante. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Uma semana antes, crucifica-o, crucifica-o. Todo mundo dentro de casa morrendo de medo. Eles vão matar a gente, agora eles vão pegar a gente, até que o Espírito Santo veio. Qual foi o primeiro lugar que o Senhor falou que vocês vão ser testemunha? Na China. Na China seria mais fácil, porque ninguém estava lá, né? Jerusalém, vai ser lá onde eles querem matar vocês. Lá que vocês vão testemunhar. É lá que Satanás vai ser envergonhado. E é lá que Deus será glorificado. Irmãos, em vasos de barro, como nós, pequeninos. Esse poder é para vencer o poder do pecado, o poder da carne, porque tudo isso é poder também. O poder do mundo, do ego, da religião, de Satanás. Agora eu só queria comentar, eu iria ler alguns versículos que estão em Atos 8, sobre a experiência de Simão, aquele que era o mágico. Os irmãos lembram dessa experiência? Quando os discípulos eles começaram a pregar o evangelho, houve perseguição da igreja, a igreja foi para Samaria, e o evangelho começou a ser espalhado em Samaria, especialmente por Filipe. E Filipe fazia sinais, prodígios, e Simão ele era um mágico, ele iludia o povo. Ele usava um poder que não é o poder de Deus. Quando ele viu o evangelho, ele falou: eu quero isso aí. Aí em Atos 8, versículo 18, fala assim: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Olha o que ele fala: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Os irmãos lembram que nós falamos que, por que o Espírito Santo aprove nos levar a 1 e 2 Coríntios? Irmãos, para alinhar o nosso coração, para colocar na vontade de Deus, para eliminar tudo que provém desse coração, como de Simão. Porque Deus, Ele não vai conceder poder se for para usar para o velho homem, para o próprio prazer. Por isso, depois Pedro diz, versículo 22, arrepende depois da tua maldade. Se esse é o nosso coração em relação ao poder de Deus, nós precisamos nos arrepender. Por outro lado, nós não podemos negar o poder de Deus, porque é por meio dele que vem o testemunho. Ainda tem alguns itens para falar, eu só vou ler um último versículo, vou ler mais 2 versículos. O Atos 6,8 fala da experiência de Estevão, fala assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse par, graça e poder. Nem só poder, nem só graça. A graça diz respeito ao amor de Deus, a quem Deus é. Irmãos, nós precisamos transmitir na nossa vida, no nosso falar, no nosso serviço, a expressão de Deus, o ser de Deus. Quem Deus é? Ele é cheio de graça. Mas aqui fala que Estevão também tinha poder e fazia prodígios e sinais. O que isso quer dizer? Eu creio que nós temos aprendido a receber a graça de Deus, a tocar na graça de Deus. Mas agora também nós precisamos do Espírito de poder para testemunhar esse Deus. Não só aquilo que eu vivo na minha vida, lá no meu interior, mas para aquilo que está no interior possa ganhar minha alma e até mesmo o meu corpo humano. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito também dará vida à vossa carne mortal. E por último, a importância de nós
termos uma vida de oração para buscarmos isso. Não vem com uma mensagem. Hoje aqui, nós só estamos expondo um assunto que nós cremos que o Espírito fará no nosso meio. Mas para isso agora nós precisamos nos posicionar em oração. Lucas 11, 9 a 13. Só antes, Atos 1,14, a gente leu essa semana. Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveravam unânimes em oração. Se nós queremos o poder de Deus nos ungindo e nos capacitando, precisamos orar. E Lucas 11, 9 a 13 diz: Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você tem pedido isso? Amém. Amém. Irmãos, peça isso. Nós pedimos muitas coisas. Peça o dom do Espírito. Peça a plenitude do Espírito. Que possamos pedir isso individualmente e coletivamente. Nós só cumpriremos a missão que Deus nos deu pelo poder do Espírito. Se eu e você nos importamos com a vontade de Deus, nós precisamos disso, irmãos. É hora de avançar. O Espírito já nos disciplinou e vai continuar nos disciplinando, porque nós precisamos. Nosso velho homem não pode ser fortalecido, mas nós também precisamos ser fortalecidos no homem interior, com o poder, para que haja testemunho do Senhor. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos por essa palavra. Empodera-nos, Senhor. Tu sabes a nossa fraqueza natural. Nós não queremos depender do poder do nosso homem exterior, do poder da nossa alma, Senhor. De fato, assim como Paulo, nós queremos experimentar essa duplicidade da fraqueza, do temor e tremor, mas também estar confiados no teu grande poder. A suprema grandeza do seu poder. O mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Visita-nos mais uma vez, Senhor. Abra os céus para nós, derrama o teu Espírito, aviva a tua igreja, aviva-nos como teus membros, leva-nos a sermos plenos do Espírito Santo, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.